Então, pessoal, continuando aqui nossas aulas, tá, sobre potenciação, eu tenho aqui 8 exemplos, tá, de como pode ocorrer aí e tá aparecendo os probleminhas para vocês estarem resolvendo, tá bom? Primeiro exemplo, coloquei aqui, ó, eu tenho entre parênteses o menos 5 que está elevado a 2, tá? Então, quando isso acontece, tudo que está aqui dentro do parêntese, eu vou elevar a 2. Dessa forma, ficará o seguinte, ó. Eu tenho menos 5, que vai multiplicar o menos 5. Ou seja, mandou repetir a parte de baixo 2 vezes. Então, menos com menos, lembrem aí, jogo de sinais. Sinais iguais vai resultar em positivo. Se é positivo, eu não preciso colocar o sinal de mais aqui. Agora faça a multiplicação. 5 vezes o 5 vai resultar em 25, tá? Para essa primeira questão aqui, pessoal, esse primeiro exemplo, eu já posso notar o seguinte, ó, pega teu caderno aí e nota o seguinte, ó. Toda vez, tá, que tiver um número negativo, tá? É o que eu estou falando. Toda vez que tiver um número negativo e estiver elevado aí a um expoente par, tá? O resultado sempre vai ser positivo, tá? Vou falar de novo. Toda vez que eu tiver um número negativo elevado a um expoente em que ele seja par, o nosso resultado só pode ser positivo, tá? Nota isso daí. Em contrapartida, tá? Se o nosso expoente for ímpar, o resultado sempre vai ser negativo, tá? Daqui a pouco eu mostro isso para vocês. Vamos prosseguir. Nosso segundo exemplo. Eu tenho aqui, ó, os mesmos números sendo trabalhados. Percebam aí que o resultado vai ser diferente, tá bom? Por quê? Olha só. Nesse primeiro exemplo, eu tenho o sinal negativo junto com o 5 dentro do parêntese, tá? Quando isso acontece, o expoente que estiver aqui fora vai elevar todo o que está aqui dentro, tanto o 5 quanto o sinal negativo. Foi isso que aconteceu, tá? Já nesse caso aqui, ó, esse 2 aqui só pertence ao 5, tá bom? Perceberam a diferença? Então, esse sinal negativo aqui, eu não vou juntar com o 5 para elevar ao quadrado. Esse número, esse símbolo aqui negativo, vai aparecer aqui na frente, tá certo? O que vai estar elevado aqui ao quadrado, aqui, ou seja, elevado a 2, é somente o 5. Ficará 5 vezes o 5, tá? Então, ó, lembra aí, esse sinal negativo está aqui, por quê? Porque ele já estava aqui antes do 5 e ele não foi elevado aqui ao quadrado, tá certo? Então, 5 vezes o 5, eu tenho aqui que vai ser 25, porém o resultado vai vir com o sinal de negativo, tá certo? A primeira deu 25, a segunda deu menos 25, tá certo? Terceiro exemplo, vamos lá. Eu tenho agora o número negativo, tá? E tenho aqui o expoente 3. Mesma situação daqui, ó. Esse sinal aqui de menos não faz parte aqui da potência, tá bom? Então, como ele não faz parte, eu vou repetir aqui e vou fazer uma multiplicação aqui do 2 elevado a 2 elevado a 2. Por quê? Porque ele me mandou repetir 3 vezes, tá aqui, ó. E 2 vezes 2 é 4, e 4 vezes 2 é 8. Então, o nosso resultado vai ser igual a 8. E vou colocar o sinal de negativo, tá certo? Tenho aqui o quarto exemplo. O quarto exemplo aqui vai ser o quê? Eu tenho a mesma situação daqui, ó. Tem um negativo, tem um 2 e tem um 3.
Qual que é a diferença? Pessoal, nesse caso aqui, ó, o negativo está junto do número 2, tá? E tudo está dentro do parênteses. Então isso quer dizer que esse expoente aqui vai valer para todo o número, incluindo o sinal, tá certo? Essa é a mesma situação do primeiro exemplo, tá bom? Já esse sinal negativo ele tem que aparecer no resultado final. Menos, tá? Eu tenho agora que multiplicar o menos 2 3 vezes, então menos 2 vezes menos 2 que multiplica menos o 2. E isso vai ser igual a quem? Vamos lá. Esse sinal negativo eu já posso colocar aqui, tá? Então, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Pessoal, agora aqui, ó, lembra dos sinais dos números, ó, menos e menos, mais, tá? Mais e menos dá menos, não é isso? Menos e menos é igual a mais e menos é igual a menos. Como eu já tenho aqui, ó, no final, o menos que veio daqui, ó, tá? Ficará da seguinte forma: o parêntese com menos 8. Por que menos 8? Porque foi o resultado que deu aqui, ó, de menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E por fim, ó, eu posso fazer jogo de sinal aqui, ó. Eu tenho um menos fora e um menos dentro. Menos e menos dá mais, então o resultado aqui ficará 8, positivo, tá bom? Esse outro exemplo aqui agora. Exemplo 5. Eu tenho uma fração que está elevada aqui ao quadrado, tá? Já fizemos esse exemplo aí nas propriedades, tá? Quem tiver na dúvida, só é voltar lá e dar uma olhada no vídeo anterior, tá? A gente fez isso aí, foi a P5, tá bom? Então, olha só. Eu tenho que o 3 meio está elevado ao quadrado. Quando isso acontece, lembre aí, ó, eu repito o número em cima e coloco o expoente, traço de fração, o número de baixo e também o expoente, tá certo? Quanto que é isso aqui, ó? Vamos lá. 3 ao quadrado, já viu que é 9, porque eu vou repetir o 3 duas vezes e 3 vezes 3 é 9, tá bom? E 2 ao quadrado vai ser 4, porque manda repetir 2 duas vezes e 2 vezes 2 é 4. Então, nosso resultado final aqui é 9 quartos, tá bom? O outro exemplo aqui, ó. Percebam aí, ó, semelhante a esse, o que muda é o sinal, isso aí. Vamos lá. Eu tenho agora, tá? Que o sinal negativo que está lá fora, já coloco aqui no resultado, tá? Abro parêntese, 3 elevado a 3, ou seja, 3 elevado ao cubo vai ser igual a 27, tá? Porque 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27. Isso agora aqui, ó. 2 elevado ao cubo, a gente sabe que é 8, tá? Porque 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, tá? E fecho o parêntese, já coloquei o sinal de fora aqui, esse sinal aqui dentro vai ficar aqui, tá? Ou seja, menos aqui e menos aqui, vou fazer o jogo de sinal. Menos e menos, ou seja, vai ser mais. Sinais iguais é positivo. Então, a nossa fração aí que estava negativa vai ficar positiva, tá? Quem tiver com dúvida aí de jogo de sinal, perceba aqui, ó. Mais e mais, menos e menos, mais e menos e mais. Pessoal, aqui eu tenho, ó, sinais iguais. Mais e mais, menos e menos são sinais iguais, tá? Quando isso acontecer em jogo de sinal, vai ficar
positivo, tá? Nesse caso aqui embaixo eu tenho números, sinais diferentes, então aqui vai ficar negativo, tá? Então aqui, ó, volta pra cá. Se eu tenho aqui menos e menos, volta pra cá, menos e menos é positivo, tá? Então se é menos e menos, resulta aqui em positivo, tá? Quando for positivo, eu não preciso colocar aqui o símbolo de mais, tá bom? Então nossa fração que estava negativa ficou positiva, tá? 27 oitavos, tá bom? Nosso sétimo exemplo, tá certo? É a seguinte situação. Quando eu tenho aqui, ó, o número 1, no caso aqui o número 1 está negativo, elevado a um expoente par, tá certo? Aquela história lá de cima do primeiro exemplo, ó. Um número negativo que está elevado a um expoente par. Vamos ver o que isso acontece. A gente já anotou lá em cima. Quando isso acontece, a gente repete a própria base. Lembram aí, tá? Repete a base. Nesse caso aqui, porque o nosso 1 repetido 10 vezes vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 até chegar lá na 10ª repetição. E 1 vezes 1 sempre vai resultar em 1. Como aqui o expoente é positivo, o nosso resultado aqui vai ficar positivo, tá? Situação contrária a que acontece aqui embaixo. Eu tenho um próprio menos 1, só que ele está elevado aqui a um número que não é par, é um número ímpar, tá? Lembra que eu falei que quando um número estiver elevado a um expoente par, o resultado fica positivo. Em contrapartida, quando esse número negativo aqui estiver elevado a um número ímpar, o nosso resultado só pode ser negativo, tá bom? Então, esse aqui seria menos 1 a nossa resposta, tá bom? Pessoal, fico por aqui com esses exemplos, tá? Se bater a dúvida, assiste de novo e resolve questões, tá bom?